E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para um vídeo suave, soft, né? Então eu vou falar sobre as três fases da vida. De onde eu tirei essas três fases da vida? Então vamos lá. Tem um livro chamado O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Então é um livro que é uma transcrição. Eles passaram assim, 2, 3 dias, um fim de semana, fazendo várias conversas, né? Ele e o jornalista tal de Bill Morris, né? E esse livro é uma transcrição das conversas que foram feitas, né, durante esse tempo aí. Então, os caras falaram sobre vários assuntos, tudo. E numa parte do livro ele fala sobre as três fases da vida, né? Então, o livro é O Poder do Mito, o título original é de Mythological Powerful, né, de Joseph Campbell, tá? Se vocês quiserem comprar, indica, é um livro muito bom. Ele abre muito a visão da gente. Então vamos lá, eu concordo plenamente com o que ele falou das três fases da vida, tá? A primeira fase da vida de um homem, quando eu falo homem é de um homem, de uma mulher, tá? Ficar com essa semântica aí, tem que falar homem, mulher, não. Então é o seguinte, a primeira fase na vida de um homem, o que é? É aquela fase que ele nasceu, né? E ele é assistido. O que significa ser assistido? Ele tudo é feito por ele, né? Ele não tem capacidade de fazer as coisas, né? Então ele é alimentado, ele é vestido, ele é abrigado, né? Ele é cuidado, né? Aí ele é instruído, né? Ele aprende tudo, aprende a andar, aprende a falar, né? Então a primeira fase da vida é a fase em que o homem ele simplesmente ele fica ali como um ser passivo, né? Recebendo, né? Ele fica só ali recebendo cuidados, ele sendo assistido por todo mundo que o cerca, né? Chega num certo momento da vida, isso é muito comum antigamente, tinha geralmente os ritos de passagem, né? Você passasse, geralmente o rito de passagem passava da idade dessa primeira fase da vida, da idade infantil para a fase adulta, né? Então, a partir daquele rito, né, geralmente era uma coisa marcante, deixava marca, né, tinha uma coisa meio às vezes traumática, então muda a vida da pessoa, né? Então, a primeira fase da vida é essa, né, que a pessoa é assistida, que ela é incapaz ainda e por conta disso ela é assistida. Aí a segunda fase seria a fase adulta, entre aspas, né? Mas no sentido que é a fase que a pessoa faz as coisas. A pessoa toma a ação, ela tem as decisões, né? Porque o que acontece? Na primeira fase da vida, a criança não tem praticamente responsabilidade, ou não tem responsabilidade nenhuma, a responsabilidade fica por conta dos pais, dos tutores, né? E, ó, é melhor isso, come aquilo, tal, né? Pessoas normais, né? Pessoas aí responsáveis deixam a criança fazer o que quer, né? E a pessoa na primeira fase não tem responsabilidade. Na segunda fase da vida, o que acontece? É a fase em que o homem ele toma a vida em suas mãos. Ele vai fazer as coisas, ele vai acontecer, ele vai decidir, ele vai seguir caminhos, né? Ele vai escolher se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, eu quero isso, não quero aquilo, né? E ele vai trilhar por esse caminho, ele vai construir a vida dele, né? E ele vai levando essa fase, ele vai construindo, vai fazendo, né? Há pessoas que têm uma dificuldade de passar da primeira fase para a segunda, né? Porque que acontece? Toda decisão você vai construindo, você tem o privilégio, o poder de decidir, mas você tem a responsabilidade das consequências das suas decisões. Então, se você tiver decisões, tomar caminhos ruins, as consequências vão cair sobre você, né? Você não pode mais ficar responsabilizando terceiros. Ah, não. Porque o que acontece? Você quis isso, você resolveu fazer isso, você foi por aqui, você foi por ali, as decisões são suas, né? Essa é a segunda fase, né? Só um parênteses aqui, né? Tem aquela na Espanha, né, os neném, né, nem trabalha nem estuda, que estão na primeira fase da vida, eles são assistidos, né?
Eles não querem responsabilidade de trabalhar, de estudar, não querem responsabilidade de assumir um relacionamento, né? Se casarem, então eles ficam ali debaixo da aba do pai e da mãe, né? Vivendo na primeira fase da vida, postergando ir para a segunda fase da vida, tá? Então vamos lá, feito esse parênteses seguinte. Então chega na segunda fase da vida, a pessoa vai fazendo, 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 aí passa-se o tempo, né? A idade vai chegando, né? A idade vai chegando. Aí chega uma certa altura da vida, que gradativamente ou de uma vez, quando vem a aposentadoria principalmente, né? É muito marcante. Por quê? Porque é a fase que a pessoa para de ter tanta, como se diz assim, para de ter, não seria proeminência, ela para de ter tanto, bem, assim, a pessoa para de ser tão importante, entre aspas, ela para de ser a pessoa que faz tudo, né? Então ela já não é mais aquela pessoa que ela faz tudo, tudo passa pela mão dela, né? No sentido que ela não é mais aquela, vamos dizer assim, ela começa a deixar coisas para outras pessoas fazerem, né? Então é uma fase que a pessoa pode passar abruptamente ou outra. Por exemplo, é muito comum uma pessoa idosa, de repente, ela tem a renda dela, o caramba, mas ela já nem olha a conta de quem olha, quem controla a conta do banco é um filho ou uma filha que está ali por perto, que se incumbe de pagar as contas, né? Então, de receber alguma coisa, aposentadoria, aluguel, qualquer coisa, né? Que trata das finanças, né? Então, a pessoa, ela meio que se subtrai dessas atividades e vai ficando na mão de terceiros, né? De sua confiança, tal, né? Então, essa terceira fase da vida é uma fase da vida em que a pessoa, eu lembrei a palavra, a pessoa vai perdendo o protagonismo, né? Então, na segunda fase da vida, vamos dizer assim, é uma fase que a pessoa é muito protagonista, ela faz muito, né? É ela o ator principal das coisas que acontecem ao seu redor, tudo, né? Na terceira fase da vida, a pessoa, ela perde muito esse protagonismo, como num filme, ela vai mais para um papel secundário, terciário, né? Então, por exemplo, você pode ver aí quando você vai numa festa de família, né? Aí você vê essas três fases da vida muito distintas, né? Você vê a molecada lá fazendo, aprontando, né? Sem responsabilidade nenhuma. Aí você vê aqueles caras na faixa adulta ali trocando ideias, fazendo coisas, comendo, bebendo, paraná. E você vê as pessoas mais idosas geralmente meio apáticas, né? Meio ali no cantão ali, né? Meio que observando tudo, tal, né? Eles estão na terceira fase da vida. Então, a terceira fase da vida, ela pode ser boa, pode ser ruim. Nas culturas mais antigas, dava-se muito valor aos anciões, às pessoas mais antigas. Por quê? Por causa de um acúmulo de experiências ao longo da vida. Então, a pessoa que conseguiu chegar, principalmente nas idades, nos tempos antigos, conseguiu chegar a uma idade mais avançada, eram pessoas que carregavam uma bagagem cultural, né, de conhecimento muito grande. Então essas pessoas geralmente elas tinham uma posição com certo destaque de honra e eram consultadas, né? Pô, aconteceu isso, aí o que vamos fazer? Aí a pessoa lembra, não, aconteceu quando eu era jovem assim, nós fizemos assim, andando, deu ruim, deu bom, faça assim que é melhor. Então os anciões eram mesmo que os conselheiros de pessoas mais novas, né? Na nossa sociedade, né, a modernidade, isso aí se perdeu muito, né? E o papel da terceira fase da vida dessas pessoas, né, que passam de ser protagonista da sua vida, ela deixa o protagonismo na mão de terceiros, ela fica mais no sentido, é, essas pessoas não têm esse mesmo valor na nossa sociedade, né? Infelizmente a nossa sociedade não enxerga isso direito, tá? Então a terceira fase da vida, como falava no livro do Joseph Campbell, né? É a fase da contemplação, né? Então o que que acontece? A pessoa ela meio que se dá por satisfeita por tudo que viveu, tá?
tudo tem uma regra, tem exceção, e só fazendo um parênteses, e vamos assim, às vezes essa passagem não é abrupta. E tem pessoas que conseguem ter um protagonismo, geralmente pessoas que lidam com investidores, pessoas muito ligadas. Não, tem pessoas assim na parte social, então, enquanto tem saúde, tem disposição, né, elas têm ação, conseguem se, né, fazer acontecer, elas conseguem levar um protagonismo até o final. Mas uma grande parte assim, da nossa sociedade, quando chega numa idade mais avançada, elas perdem o protagonismo, elas vão deixando as coisas na mão de terceiro e elas passam para a terceira fase, que é uma fase contemplativa. Então, como aquele mais idoso, aquela mais idosa que está numa festa, eles não participam ativamente da festa, eles estão ali mais contemplando como as coisas acontecem, as crianças brincando, os adultos ali e tal, né? Trocando ideias, fazendo algumas brincadeiras ou brigas, muitas vezes brigas, né? Então é uma fase contemplativa, né? É uma fase que até no sentido de ver as notícias na televisão ou no YouTube agora ou por outra mídia qualquer, né? Às vezes é muito comum você ver pessoas com mais idade sentar em bancos, em praças, tal, e simplesmente olhando a vida passar, né? Porque é uma fase que a pessoa já não tem aquela vontade de fazer nada, ela muitas vezes ou não, ela tem uma certa satisfação com a vida que levou, né? E ela fica ali, você entendeu? Deixando o tempo passar, tá? Então, basicamente é isso que ele fala, né? As três fases da vida, a primeira fase que é a da assistência, que você é assistido, né? Você é protegido, tudo fazem por você, você tem pouca autonomia para tomar decisões, você tem pouca responsabilidade. A segunda fase da vida é exatamente o contrário, você toma decisões, você tem responsabilidades, né? Você é a fase que você é mais produtiva, que você faz mais coisas. E a terceira fase da vida é aquela fase que você está relegado a uma importância menor. E por estar relegado a uma importância menor e por você também já não ter uma capacidade física ou intelectual, ou as duas junto, no mesmo nível que você já tinha, você fica ali mais contemplando a vida passar, aquele resto de vida que ele passa. Tá? Inclusive, eu estava até numa reunião outro dia, né? Vi alguns amigos, primos, né? Eu tenho uma reunião com os amigos e um cara colocou que ele é um cara engenheiro civil, a formação assim como eu. Ele trabalhou sempre a vida toda em grandes construtoras, foi para fora do país, cara muito qualificado. E já faz alguns anos, acho uns 3, 4 anos, que ele não consegue mais uma colocação no mercado. Então manda currículo, o máximo que ele vai fazer uma entrevista, chega lá, o cara olha para ele, tá, você é muito qualificado, vai querer ganhar muito e tal. Então, mesmo quando a pessoa tem uma certa capacidade, a própria sociedade, o próprio mercado, a pessoa é empurrado para a terceira fase da vida, né? Eu encontrei também uma outra ocasião, agora há pouco tempo, um primo meu, ele é engenheiro naval, formado na Poli, né? Também cara muito qualificado, e também já há um tempo aí que, quando ele voltou lá da sua viagem que ele fez, ele trabalhou nos Estados Unidos, voltou, ele não conseguiu mais uma colocação em nenhuma empresa, né? Com toda a qualificação, fala inglês, tudo, não conseguiu mais nada, né? Por conta da idade, né? Então também está sendo jogado para a terceira fase da vida, está fazendo, ele está dando aula de inglês voluntariamente, procurando outras atividades, tá? Então é isso, a terceira fase da vida, né? Às vezes a pessoa consegue levar a segunda fase da vida até o final, ser produtivo, ter uma proeminência, ele ter uma, né? Ele conseguir ser protagonista até o final, né? E outras vezes não, outras vezes a pessoa não consegue ter esse protagonismo e é empurrada a ficar vamos dizer assim, na fase de contemplativa, de só olhar como é que se diz? De só olhar a procissão, né? O desfile passar, né? Então, é isso, né? Esse vídeo é só para a gente enxergar as coisas como são, né? E aquele negócio, né? Vida é ação, vida é movimento. Você vê também nas três fases da vida, a criança é muito ativa, toda a energia do mundo. A fase adulta tem bastante energia, mas não é que nem criança, né? Não tem a mesma energia, mesma das crianças.
E na terceira da fase da vida, menos energia, menos ação, menos movimento. Tá bom? É ruim, é bom? Eu não sei nem dizer se é ruim, se é bom, mas eu sei que é assim que as coisas são, é assim que as coisas funcionam, né? Cabe mais nós ao nos adaptarmos e tentarmos, né? De repente, se eu não quero ir para a terceira fase, quero terminar minha vida sendo um cara ativo, vou tentar, na medida do possível, sendo protagonista da minha vida, não passar para a fase contemplativa, que o vale, ou então, né? Vou fazer uma mescla dos dois, aí cabe a cada um ver como é que consegue se encaixar, né? Porque também não depende só da gente, depende dos fatores, de você ter saúde, não ter, tudo, o negócio é um pouquinho mais complexo, não depende só da nossa vontade, tá bom? Bem, espero que eu tenha esclarecido a contento aí o que eu me propus das três fases da vida, tá? E se você achou relevante, né? Mesma coisa de sempre. É, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais aí para essa mensagem chegar mais longe, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, um abraço, até o próximo vídeo. Você ficou até o final.